Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, a palestra de hoje será ministrada pelo nosso irmão Oscar Calmon, com o tema Reencarnação e Reajuste, do livro Estudando o Evangelho de Martins Peralva. Vamos começar lendo o livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. Não raro criamos inconscientemente nossas próprias doenças para satisfazer certas necessidades emocionais que não estavam sendo atendidas por outras vias. Vamos mergulhar nas camadas mais profundas do nosso ser e verificar quais são essas necessidades psicológicas e procuremos atendê-las de maneira saudável, sem a necessidade da doença. Pode ser que você esteja odiando seu emprego, seu casamento, ou esteja precisando de atenção de alguém que lhe é muito especial, por exemplo. Ao descobrirmos essas verdades, poderemos encontrar outros meios menos dolorosos para a satisfação das nossas necessidades emocionais. E quando isso ocorre, a doença não tem mais razão de existir. As palavras curar e cuidar têm a mesma raiz etimológica. Toda cura pressupõe um cuidado. Agora, meus irmãos, vamos orar. Senhor Jesus, uma vez disseste, onde estivesse 2 ou mais pessoas em teu nome, estaria presente a nos irradiar com essa tua luz maravilhosa. Senhor, lhe rogamos a presença da equipe espiritual que está à frente de todos os seus trabalhos de amor. Para estes irmãos, a fortaleza, a sabedoria, a crescente iluminação. Lhe rogamos também pelos espíritos que se encontram em estado de necessidade. Para esses irmãos, o equilíbrio, o esclarecimento, a paz, a tua mão amiga, Mestre. E com a sua permissão, damos início à nossa palestra. E vamos passar a palavra ao nosso irmão Oscar Calmon. Olá, queridos amigos do canteiro da fraternidade. Jesus nos abençoe a todos, nos dê paz, nos dê entendimento, em especial neste momento de pandemia, em que estamos todos no planeta vivenciando essa nova experiência. Nova no sentido de uma experiência dessa geração, né? Porque já tivemos pandemias anteriores na humanidade, mas essa geração é algo bastante novo, né? E, portanto, e de certo modo, ainda também incompreensível. Mas, como tudo tem a sua finalidade evolutiva, né? Nós vamos aqui e ali passando a compreender. Queria agradecer aos queridos companheiros do canteiro da fraternidade pelo convite para essa abordagem, ainda que breve, que faremos sobre o tema Reencarnação e Reajuste. O tema foi extraído do livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, né? Esse belo escritor espírita que trouxe outras obras e que traz também especiais reflexões sobre a doutrina espírita, no caso, aliada à belíssima revelação trazida por Jesus, que foi o Evangelho e a sua própria vida, né? Jesus, o Evangelho já relata a proposta moral do Cristo,
mas também traz a sua própria vivência, né? A sua própria vida. E isso, naturalmente, enriqueceu aquilo que foi dito por ele, né? Viver sempre enriquece o discurso, né? O discurso sem vivência é um discurso que não será necessariamente desprezado, mas é um discurso que aguarda comprovação, né? Então, se quem fez o discurso não viveu, outros deverão viver e constatar se aquilo tem uma efetividade e estabelece melhoria pessoal, individual e coletiva ou não. Mas, enfim, então, amigos, o postulado da reencarnação, ele é um postulado muito forte na tese espírita, né, no pensamento espírita, e é um postulado antigo, porque não foi o espiritismo que criou a reencarnação, imagina, né? O espiritismo estuda a reencarnação como estuda a mediunidade, como estuda Deus dentro do campo de possibilidades da revelação trazida pelos espíritos mais avançados, espíritos superiores, né? Então, estuda a mediunidade, a comunicabilidade, né? Estuda os mundos, os diversos mundos, e aí mundos aí no sentido não só de planetas, né? Isso cabe a outras ciências, mas os mundos no seu sentido de categorias evolutivas, né? E, obviamente, traz como uma base central, né, como um ponto central, a evolução, né? A evolução e o progresso. Por isso, o Espiritismo ele vai conjugar essa revelação no seu aspecto central, né? Isso vamos dizer assim, o coração do Espiritismo, muito embora todos já tivessem falado sobre isso. Deus é um tema sempre tratado na humanidade, em outras crenças, muito antes do Espiritismo. A reencarnação também, né? O renascimento em mais um corpo, agora, claro que não com a profundidade e com os objetivos evolutivos trazidos pelo Espiritismo. A mediunidade também conhecida de longo tempo da humanidade, mas não com esse detalhamento, com esse aprofundamento e com esse objetivo que o Espiritismo traz. Né? A existência de outros mundos também já é conhecida, o próprio Jesus já se referia a isso, há várias moradas na casa do meu Pai. Né? E a evolução fica aí como sendo essa marca, vamos dizer assim, mais original do Espiritismo dentro da conjugação de todos esses princípios, esses postulados, essas verdades, né? Porque tudo isso é factual, né? Tudo isso é fato. Se é fato, precisa ser examinado, precisa ser observado, precisa do fato ser extraído a sua mecânica, né? O modo da sua ocorrência, a sua variação, a sua finalidade, e nós vamos constatar, então, que toda a finalidade dos fenômenos, toda ela objetiva o desenvolvimento do espírito. Não é? Então, se você examina uma cura, qual é a finalidade da cura? É curar apenas aquele corpo que tinha uma patologia? Não. É impressionar aquele corpo, né, com o fenômeno da transformação, porque a cura é uma atividade transformadora. Aquilo que vivia um desarranjo orgânico, né, na estrutura dos órgãos, né, sofreu uma restauração. Então houve um processo de mudança, precisamos examinar isso. A que se destina isso? Porque logo um pouquinho adiante o indivíduo morreu por uma outra coisa, mas se ia morrer, por que curou?
né? Mas a cura, ou seja, a transformação e os fatores que conduziram a essa transformação é o que interessa. Porque isso tem a ver com as forças do próprio Espírito. Né? É como Jesus vai esclarecer no Sermão da Montanha. Felizes, né, bem-aventurados, os puros de coração, porque verão a Deus. Então é a pureza de coração que interessa. Né? É a depuração das forças que interessa. Porque o coração é o centro das forças do Espírito. Tudo se dá no coração. Não se dá exatamente no pensamento, né? Mas tudo se dá no coração. Né? Então, o Espiritismo vai estudar essa fenomenologia. Né? E também, obviamente, que é o nosso tema de hoje, a reencarnação. Quer dizer, esta lei que estabelece que o espírito, este ser pensante, que é imortal, ele precisa voltar ao corpo para ter experiências corporais. Ele precisa retornar ao corpo para, enfim, ser submetido a um determinado estado, né, a uma determinada situação transitória, porque a encarnação ela é transitória, né? A reencarnação é o mecanismo pelo qual o espírito é trazido ao corpo para viver a encarnação, para viver no corpo. Não é? Então, por que esse mecanismo existe? Para que o espírito tenha essa experiência corporal. Já que esse nível vibratório corporal, porque o corpo é energia condensada, essa experiência no mundo materializado, onde esses elementos orgânicos e inorgânicos se encontram, né? Esses elementos inorgânicos eles são formados, constituídos por um processo de agregação da matéria necessários a que o espírito esteja nesse processo. Ele venha visitar esse campo muito denso esse campo muito denso da obra, né? Da obra constituída no universo. Há mundos utilizados, mas há mundos muito densos, muito corporais, né? Como o nosso mundo ainda é muito primitivo nesse sentido. Então ele precisa vir aqui para aqui captar, aprender o que este nível vibratório tem para ensinar a ele. Por isso nós estamos vindo a uma estrutura corporal tão densa. Então o espírito torna-se, por um período, um lapso de tempo muito curtinho, 50, 40, 20, 30, 50, 80, 90, 100 anos, muito curto, nada. Um zero, vamos dizer assim, em termos de tempo e de experiência. A gente acha que 70, 80 anos viveu muito, que zero. Então precisamos vir aqui para experienciarmos isso aqui, né? Nos apropriarmos das leis que esse nível nos dá, porque para nós transitarmos com um conhecimento integral, e aí são milhares de experiências vividas ao longo de milhares de reencarnações, não temos a noção disso, né? Exata, mas são muitas e muitas reencarnações, onde cada reencarnação o espírito vai trabalhando as suas imperfeições, melhorando aqui e ali, mas aprimoramentos, na maioria das vezes, muito pequenininhos. Muito pequenininhos, mas que se somam até a perfeição. Até a perfeição, que é a manifestação plena das nossas forças. As forças do espírito desembaraçadas de tudo que é material. E aí o nosso psiquismo vai vivenciando nessa etapa o quê? Processos cada vez menos ilusórios. Porque a ilusão ela vai diminuindo à medida que nós vamos nos apropriando da verdade. Jesus fala isso, né? Conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Então vamos nos libertando psiquicamente, moralmente, mas fisicamente também, energeticamente também.
né? Os mais avançados sofrem menos da influência da matéria, das ilusões da matéria, porque não tem um olhar apenas corporal, físico. Não se relacionam com uma pessoa pela cor da pele, ou pela sua estrutura social, financeira. Não, isso já para ele já é passado. Ele se relaciona com o outro pelo sentimento. Não é? Pelo sentimento. Muitas vezes até passou por experiências graves, difíceis, que envolvem aqueles processos que no momento evolutivo, e tudo é um momento evolutivo de uma sociedade, né, de um planeta. Falo planeta no sentido da humanidade que habita aquele planeta, né, aquele órgão. Então, naquele momento, há dificuldades ainda em torno daquilo. Mas não será uma reencarnação onde você não enxergue, né? Ou seja, nasce e vai viver sem a visão muito importante, muito demais. Não queremos, né? Ninguém quer não enxergar. Mas se torna muito importante. E outras limitações, ou outras concessões, né? Porque às vezes o espírito é posto numa condição social mais elevada, porque importa para ele crescer dentro do âmbito da administração daquele recurso ali. Se ele bem administrar aquele recurso ali, ele cresce muito. Porque ninguém cresce só por não ter. Há que se crescer também por ter. Mas nós todos que tivessem que crescer, só crescessem se não tivessem? Bom, e como é que então que eu vou poder lhe conceder outros recursos e outras tarefas? Se você não foi testado no muito. Não é? Então o espírito precisa crescer. À medida que ele vai compreendendo o processo que ele está ligado e a sua realidade de espírito, ele vai se desapegando e vai dando a destinação correta àquilo que é material, que ele já sabe que ele vai se desprender daquilo em algum momento, porque aquilo já é uma aquisição dele, já é um patrimônio dele. A consciência da transitoriedade das coisas. Tudo é muito transitório, tudo é transitório. Né? Então aí o espírito vai construindo o quê? Os seus reajustes. Né? Os seus reajustes. Foram ajustes mal feitos. Então precisa haver o reajuste. Então as encarnações servem para o reajuste. É o nosso tema, né? Reencarnação e reajuste. Ele vai se reajustando. Vai criando novos ajustes. Com o quê? Com a lei. Porque a lei é a nossa referência de tudo. E a base principal, central, o móvel central da lei é o amor. Tanto que Jesus se refere a isso, respondendo qual era o maior mandamento da lei. Ele disse, amar é o maior mandamento da lei. Então, amigos, olha a expressão que Martins Peralva, que foi a obra dada como referência, se utiliza neste capítulo, Reencarnação e Reajuste, do livro Estudando o Evangelho. Ele vai falar de uma passagem de Jesus que ele diz, reconcilia-te com o teu próximo, ou com o outro, enquanto você está a caminho. A caminho é dentro da encarnação. Então nós já estamos falando aí o quê? De um componente de natureza moral. Esse reajuste é um reajuste de natureza moral. Como os outros também são de natureza moral, mas tem implicações de ações, de atividades físicas. Você precisa atuar no físico, fazer mesmo concretamente, e realizar, né, alguns, utilizar energias físicas, fluido vital, para ver uma obra realizada, às vezes sacrificando até a própria saúde, né? Sacrificando até a própria saúde. Mas você precisa fazer, você precisa empreender, precisa implementar. Não é só algo teórico. Não é só algo teórico, é ir fazer mesmo. E aí está no campo das profissões, ser remunerado, mas você tem que fazer. E está no campo das ações também voluntárias, que nós temos que fazer, que nós temos que empreender, que nós temos que realizar. Tomar cuidados, né,
e administrar, às vezes, a vida de alguém que chega com debilidade mental não representa atos concretos, corporais, físicos? Sim. Não é? Então não é brincadeira. Ou tomar cuidado, administrar, zelar por um idoso que é da sua família, ou seu pai, a sua mãe, um tio, alguém, um avô, seja lá quem for, um estranho, mas que você tomou para si essa tarefa, não é um ato concreto, não demanda tempo, não demanda energia, não demanda custo, não demanda envolvimento, não demanda um trabalho. Demanda, sim. Olha aí. Então, é um reajuste no nível físico corporal, mas a base de tudo é moral. Né? A base de tudo tem a ver com o reajustamento do indivíduo com a sua consciência, onde está a lei. É assim Kardec responde? Kardec pergunta, os espíritos respondem: a lei, meu amigo, as leis estão escritas na consciência. Então, nesse ponto de vista, esse reajustamento enquanto está a caminho tem muito a ver com o perdão. Não é? Com o perdão. O perdão aí como um ato que o indivíduo pratica em relação a si mesmo. Porque o perdão a alguém é antes o quê? Uma concessão de amor que se faz a si mesmo. Olha aí. Uma concessão de amor que se faz a si mesmo. Onde o espírito vai, além de estar experienciando todos os fatores, as dificuldades que se tem na vida, uma vida física, porque olha aí a questão 132, vou ler aqui para a gente, né? Vai ajudar na nossa compreensão. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? 132. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ou seja, à plenitude do seu exercício pleno das suas forças. Para uns é expiação. Ou seja, obrigatoriamente volte para vivenciar essas experiências. Para outros de missão. Missão é no sentido de prova. Tudo pensado, ajustado, o espírito quer aquilo para fazer. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Olha aí. Vicissitudes, o que são as vicissitudes? São todas as dificuldades decorrentes das transformações, das instabilidades da matéria, das instabilidades das relações entre as pessoas. Tudo isso nós podemos classificar como vicissitudes. Né? Então, o corpo que vinha bem adoeceu. O recurso que você tinha não tem mais, faliu, quebrou, tomaram, roubaram. O vínculo que vinha dentro de um campo de afetividade bom, o outro se desequilibrou. Você vai ter que seguir dessa forma. Ou desistir, mas a desistência é um adiamento. A desistência é um adiamento. Você vai ter que voltar lá na frente. Né? Vai ter que retornar lá na frente. Para se reharmonizar, ninguém sairá da terra sem que pague o último centavo. Então é possível pagar. É essa a ideia que Jesus quer passar. Então o perdão, ou a reencarnação, vai reunir os espíritos corporalmente. Os espíritos que estão espalhados pelo espaço, vamos usar essa expressão, né? Pelas colônias ou em algum ponto, vamos dizer assim, da vida espiritual, da erraticidade, né? Como se usar uma expressão técnica espírita, da erraticidade, são chamados vibratoriamente ao corpo. Podem ser reunidos em uma família, que às vezes já, e na maioria das vezes, se conhecem de outras experiências reencarnatórias, ou podem se reunir no ambiente de trabalho. As pessoas vão trabalhar juntos 10 anos. Alguns 30. Né? Ou vão se reunir pelo casamento, pertencem a famílias diferentes, mas vão se casar. E vão constituir uma outra família. Né? Há pessoas que vão se reunir no esporte.
Ó, jogam futebol juntos há 30 anos. Estão ali. É final de semana, mas estão ali envolvendo-se, agindo e falando. Né? Há pessoas que vão se reunir na política. Há pessoas que vão se reunir nos templos religiosos. Olha aí. Para levar décadas juntos. Então haverá essa reunião. Então a finalidade é reunir pela reencarnação, trazê-los pela reencarnação, promover-lhes o esquecimento do passado, muito embora esquecer não signifique apagar, o passado está em nós, nunca deixará de estar. Ele só está o quê? Numa forma latente. E vai sendo lembrado à medida que o planejamento reencarnatório também for sendo lembrado. Porque o nosso planejamento reencarnatório feito no mundo espiritual está em nós, está no nosso consciente. Então, à medida que nós vamos vivendo a encarnação, ele vai aparecendo também. Os fatos da vida vão acontecendo, né? E todo fato tem uma vibração, porque envolve uma pessoa, envolve uma circunstância, ou envolve o próprio corpo, que não é o espírito. Ele é estranho ao espírito, vamos dizer assim. Ele é instrumento, ele é matéria, mas ele vai se apresentar vibratoriamente dentro daquilo que já estava planejado e vai chamar a atenção do espírito. Olha, eu estou passando por essa patologia aqui, como está se desagregando. Eu tenho que ir ao médico examinar isso. Eu preciso ver a melhor forma de resolver isso. É um processo degenerativo, corporal, para você ver. E vendo, você constata. E constatando, você ou se revolta ou muda. Olha aí. Né? Então, amigos, o obstáculo que nós temos à felicidade nossa é o perdão. É o perdão. Né? Em muitos casos, quando nós não fazemos o entendimento, não temos a compreensão espiritual das situações que vivenciamos, né? E em consequência da reencarnação, aí os reencarnacionistas, né? Os reencarnacionistas, eles, em que grau seja, mas entender a reencarnação, mesmo que você não seja espírita, já facilita muito o processo, porque você admite a imortalidade, admite a existência de Deus, admite que você veio para ficar um tempo, mas vai sair, e consequentemente, você passa a enxergar uma tarefa a realizar. Por que você passa a compreender isso? Porque tudo isso está em você e aparece no seu campo do nível consciente, nível da encarnação, de uma forma intuitiva. Já se lê muito, principalmente no Brasil, né? A reencarnação é algo no Brasil dos postulados espirituais, fora, vamos dizer assim, das outras crenças, a católica, muito embora o catolicismo, na sua fase inicial de emitir a reencarnação, depois foi tirado dos seus postulados, seus dogmas, mas admitia, hoje não admite, mas outras crenças também que não admitem a reencarnação, muito embora não sejam admitidas, mas já no Brasil é muito forte a ideia da reencarnação. Inclusive o espiritismo, ele é quase que identificado, né, no Brasil, com o povo brasileiro, por essas duas manifestações. A reencarnação, né, que vai trazer uma ideia de karma, muito embora o termo karma não seja um termo originariamente espírita, não é lá do Oriente, mas pelo karma, vamos dizer assim, pela lei de causa e efeito, né, e pela mediunidade. O espiritismo é muito conhecido pela mediunidade, pelos seus médiuns. Não é? Então, nesse sentido que o Brasil está bem mais adiantado que as outras nações, mas muito mais adiantado. Né? Porque sofre o influxo do Evangelho, né? Do Evangelho, que é trazido por todas as religiões aí, né? Mas às vezes nem bem tão trazido, né, na sua base essencial, na sua pureza, né, vamos dizer assim, que a proposta do Evangelho é toda de amar, e não é de separar e é discriminar, seja por crença ou entendimento, ou outros fatores, né, mas é trazido o Evangelho, né, e somado a essas duas
expressões que o Espiritismo traz de um modo muito forte, que é a reencarnação, né, e a mediunidade. Então, para o reencarnacionista, ele passa a compreender mais o que lhe ocorre, passando, portanto, a compreender também o outro. Porque à medida que ele vai vivenciando todas essas vicissitudes, essas inconsistências, e vai percebendo também os seus defeitos, as suas imperfeições, o momento onde ele é grave, e aí vai clareando e ampliando essa consciência sobre si mesmo, muitas vezes não exatamente num processo de autoconhecimento, não é exato, mas a própria vida, as próprias situações vão empurrando o indivíduo para constatar que ele está sendo duro, que ele está sendo grave, que ele está sendo ácido, que ele está sendo exigente, em muitos casos que ele está sendo cruel. E ele vai conhecendo pessoas amorosas, bondosas, delicadas, compreensivas. Tudo isso compõe o quadro da encarnação e do amadurecimento do espírito, que muitas vezes não está envolvido com uma religião propriamente dita. Mas o fenômeno do crescimento se dá. O fenômeno do crescimento ocorre porque há para ele o quê? Um cansaço também daquilo. Ele sente dores, ele sente sofrimento com aquilo que ele vivencia. Muitos relacionamentos são desfeitos, ele não se sustenta em relacionamento nenhum. E ele passa a compreender que precisa mudar. Ele precisa realizar reajustes de si mesmo e reajustes das suas relações. Olha aqui como está na questão 133. Nós lemos a 132, vamos a 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? Olha a pergunta de Kardec. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Olha aí. Que tem a ver com as vicissitudes, que vão gerar também lutas, enfim, tribulações, que as coisas mudam muito e você vai se envolvendo com isso. Mas olha onde ele vai trazer a questão da instrução. Isso é um ponto até desdobramento de outros temas, né? Que é assim, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Veja como a própria vida ensina sobre a vida. Isso que ele quer dizer. Nós aprendemos com a vida. Na própria vida, os antigos diziam isso, né? Ah, ele está abusando, né? Deixe ele, a vida ensina, né? Os antigos falavam muito isso, né? A vida ensina, e é verdade. Aí ele vai dizer aqui, tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, conseguintemente sem mérito, porque a questão toda está no mérito, né? O mérito do espírito se sentir feliz porque ele conseguiu realizar o seu próprio processo de desenvolvimento. É a autoedificação, né? Que na linguagem psicológica nós vamos chamar de autorrealização. Aí a letra A da mesma questão 33 diz assim, Kardec pergunta, mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Resposta, chegam mais depressa ao fim, né? Ao fim do seu próprio desenvolvimento, do seu próprio amadurecimento, da sua própria realização, a realização de si mesmo, né? Chegam mais rápido, mais depressa. Demais, aí uma explicação que ele dá, os espíritos dão. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Olha aí, chegamos no nosso tempo. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. É verdade. Menos imperfeito se sofre menos, né? Quanto aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Perfeito. Se você não tem inveja, se você tem ciúme, se você tá... quanto menos, né? Menos. Não quer dizer não ter, menos a incidência daquilo. Menos sofrimento. A pessoa conquistou uma coisa, eu sofro porque outra pessoa conquistou. Pelo amor de Deus. Você tem que se felicitar porque ele conquistou.
Né? Que bom que tem menos uma pessoa sofrendo porque conquistou isso, porque conquistou conhecimento, porque conquistou bens financeiros, porque conquistou, enfim, um conforto, seja ele qual for. Menos um... Não, tem que sofrer, eu sofro, por que ele não sofre? É um espírito muito primitivo, né? É um espírito muito primitivo. Né? Então, amigos, nesse sentido, é que nós vamos encontrar, por assim dizer, duas éticas. Né? Duas éticas. A ética do materialista, a ética do indivíduo espiritualista, reencarnacionista, que é a ética progressista. É a ética do progresso. É a ética do crescimento. E é o que o espírito vai ambicionar. Aí uma ambição sadia, né? Vai ambicionar. É o seu próprio progresso, a sua própria melhoria moral. É isso que ele vai objetivar. É isso que ele vai querer. E é isso que o Espiritismo propõe. O Espiritismo não é nada mais e nada menos que a elucidação, o esclarecimento dos espíritos. É isso que você tem que pretender. É isso que você tem que querer. Né? Não vamos tomar o Espiritismo como aquele campo de doutrina teórico, uma construção teórica, onde você vai fazer embates com outras construções teóricas. Para sentir-se pertencente a um grupo, para sentir-se pertencente a uma ideologia. Isso é muito comum naqueles que são muito intelectualizados, mas eles não sentem o fim. Olha aí como ele fala aí. Ele não alcança o fim dessa elucidação que é o Espiritismo, que é a sua melhoria moral. É instruir-se dentro das vicissitudes, instruir-se dentro das tribulações, né? Instruir-se dentro das lutas da vida, instruir-se dentro da própria doutrina para amar melhor. Tanto que o Espírito de Verdade, que foi o condutor da obra, da estruturação do pensamento central da obra, e foi o guia de Allan Kardec, ele diz isso: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Amai-vos significa amar a si mesmo e amar os outros, né? Amai-vos entre si, mas amar a si mesmo. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então a instrução não é uma instrução acadêmica das universidades, essa soma dentro desse contexto, mas às vezes ela termina não sendo muito útil para esse crescimento moral, porque as teses universitárias, as conclusões das universidades e da ciência de um modo geral, ela não inclui o espírito. Então há um vácuo central, há um vácuo fundamental. Eles não conhecem, no sentido de admitir, a dinâmica da vida espiritual. Né? Eles não constatam essa dinâmica da vida espiritual que o Espiritismo trouxe. Isso não é cogitado, isso não é ponto de base para a elaboração de teoria científica, né? De teses universitárias, de teses acadêmicas. Não é, ninguém leva isso em consideração. Quando colocamos esse tipo de coisa, temos problemas. Né? Porque eles não têm esse alcance. Eles não trabalham com a existência, por exemplo, do perispírito. Eles não trabalham com a existência das leis morais que regem a vida. Então, no que muitas vezes o espírita fica renegando o espiritismo, em muitos casos acontece isso, para dar uma ênfase maior às teses acadêmicas. Procurar utilizar de métodos de investigação acadêmico para demonstrar realidades espirituais. Não vai, é incompatível. Há que se instruir da doutrina. Há que se instruir do Evangelho. E a doutrina recomenda o Evangelho como a sua base moral. Kardec chega a dizer, o Espiritismo não traz uma moral nova. A moral espírita é a moral do Cristo. Então, o materialista traz uma ética baseada no futuro, que é o nada. O nada é o futuro. O que é o nada? Morreu, acabou. Pense na loucura de uma mente que funciona assim.
Não é brincadeira, é muito sério, é muito grave isso. E é muito sofrido. Poxa, não há nada após a morte. E eu já estou me aproximando da morte. Principalmente aqueles que já estão na idade mais avançada. Pensem, meus amigos, não há esperança nesse coração. É muito grave isso. E isso tem desdobramentos para as buscas do indivíduo durante uma vida, porque ele faz uma busca da posse. O seu amor é um amor aprisionador, não é um amor libertador, é um amor aprisionador. Traz, em muitos casos, uma indiferença moral muito forte pelo outro, um abandono pelo outro, um abandono do outro. Olha aí. E em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos, o indivíduo estabelece uma ética do descarte. Descartar o outro. Como se descartam as coisas. Já que todos, depois não seremos mais nada. Não nos reconheceremos como alguém que sobreviverá à experiência corporal. Porque Deus não é a nossa meta. Não há meta espiritual. Portanto, não há vida espiritualizante. Mas nos espiritualizados reencarnacionistas, portanto progressistas, temos o futuro, um futuro venturoso. Ele sabe que é futuro. Reconhece imperfeições, mas sabe que é futuro. Que sobreviverá à experiência. E sabe que é necessário, é importante, à medida que ele valoriza esse futuro, que está breve, que está às portas, é rápido. É rápido. Quantos não morreram na pandemia? 1 milhão de pessoas já morreram no mundo da pandemia, muita gente. Estavam ótimos, até de saúde e tal, e morreram. Então, vão estabelecer determinada despreocupação pela posse. Então, vão construir um entendimento e um pensamento do desapego. Os orientados religiosamente, mas para isso vão fazer trabalhos mais rápidos nesse sentido. Trabalhos consigo mesmo, né? Estão falando do indivíduo, na relação dele com ele mesmo. O seu amor será uma experiência não de um amor posse, como o materialista, mas um amor reparador, um amor libertador, um amor planificador, um amor que dignifica o outro. Porque nos encontraremos depois da experiência física. O reencarnacionista sabe disso. Nos reencontraremos no mundo espiritual e provavelmente nos reencontraremos em outras encarnações pela frente. Estaremos juntos. Então ele opera a transformação própria, porque ele entende que a reencarnação tem a finalidade transformadora. Olha aí, tem a finalidade transformadora, porque, amigos, olha isso que eu vou dizer. O fenômeno mais significativo no nosso processo evolutivo é a transformação. Olha só, é a transformação. Né? Que em linguagem filosófica vai se chamar de transformismo evolutivo. É a transformação, é ir se transformando, é ir se modificando, é ir se atualizando nas suas próprias forças, que são as forças captadas, enviadas por Deus, que está em nós, já que somos portadores de um reino. Então esse reino, que é um nível muito profundo de consciência e de manifestação, vai mandando mensagens. E nós vamos rejeitando, assim, na parábola Jesus diz que eles mataram os servos, que são aquelas mensagens que o reino dos céus, que é semelhante a um rei, enviava para essa grande festa, esse grande encontro de amor, esse grande encontro de felicidade, e que vai estabelecer serenidade no indivíduo. Olha aí, como Jesus traz uma linguagem, assim, uma historinha, né? Ele conta uma historinha para traduzir toda essa realidade espiritual, psicológica, intelectiva, moral. É o mestre, né? O nosso mestre, né? Nosso mestre. Então, o reencarnacionista, ele é feliz. Lutas, dificuldades, tudo isso é natural. E não há também um desprendimento total. Mas à medida que esse desprendimento vai se ampliando e as perdas terminam colaborando muito, quando se tem a visão espiritual da vida, você passa a compreender uma perda,
né? Ao invés de maldizer a perda, você tenta compreendê-la, e aí você inicia os seus processos de obediência e de resignação e cresce, porque você sabe que foi uma mensagem enviada para Deus, né? Sair daquele contexto onde se possuía aquilo, e às vezes até nós somos relegados, né? Esquecidos pelos outros, porque já não temos mais, já não pertencemos mais naquele grupo. Então, compreender isso faz você avançar. Porque às vezes estar naquele grupo é ignorar os outros, que não tinham. Agora você pertence ao grupo dos que não têm. Olha, e eu nunca tinha visto isso. Hoje se fala muito nas discriminações, dos preconceitos, né, etc. Então a gente vai saindo desses grupos, que são essas limitações de entendimento sobre os fatos, sobre a vida, sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias em que as pessoas estão envolvidas. A ponto de, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem que diz: o maior bem que você pode fazer por um criminoso é orar por ele. O indivíduo às vezes não quer se modificar, mas se você orar, você colabora muito. Não vamos falar de oração hoje, né? Dos efeitos, dos potentes efeitos da oração, né? A mobilização de uma determinada qualidade de energia elevada e a mente direciona para aquela pessoa essa energia com auxílio do alto, né? Porque precisamos dar permissão para fazer isso. Então, amigos, a reencarnação predispõe o indivíduo a ingressar no perdão, que tem por pressuposto a indulgência e a compreensão dos processos da própria vida. À medida que o homem se compreende e se ama, é à medida que ele compreende também o outro e passa a amá-lo. Não precisa anuir ao erro. Eu não vou anuir a um criminoso, a um corrupto. Precisa ser anuir, mas você vai compreendê-lo. E vai, inclusive, orar por ele. Porque ele vive um grave processo de ilusão. Ele acha que a vida é aquilo ali. Ele acha que a vida é aquela corrupçãozinha, aquele dinheiro que ele ganhou, prejudicando pessoas, dando golpes e etc., enganando. Para ele, está tudo sendo feito às escuras. Mas ele está totalmente sendo visto pelos espíritos, totalmente sendo visto por Deus. Ele não sabe isso. Quando ele souber disso, aí em espírito, muitas vezes, já lá no... Eu não devia ter feito isso. Olha as pessoas que perderam seus patrimônios, as pessoas que sofreram, as pessoas que se suicidaram, as pessoas que não tiveram acesso à alimentação, porque eu desviei o dinheiro daquela, as pessoas que não tiveram acesso à educação. Olha os danos que eu pratiquei com esse meu gesto. Eu quero uma nova reencarnação. Eu preciso do reajuste. Reencarnação e reajuste. Então a doutrina, amigos, da reencarnação traduzida pelo Espiritismo, é a doutrina que conduz o espírito para o crescimento. A oportunidade. Essa é a grande ação do provimento divino, a oportunidade. Sempre a oportunidade. Em muitos momentos, não. A oportunidade agora não, mas agora não. Agora não. Daqui a 300 anos, daqui a 200 anos, quando as condições materiais forem as condições ideais para a reparação. Porque precisa A, B, C, D, está reencarnado. É preciso fazer uma engenharia reencarnada. Agora não, meu amigo. Agora não tem condições. Aí vai para aquela questão do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos vão responder a Kardec. Mas que sofrimento é esse que o Espírito passa no mundo espiritual? Aí os Espíritos respondem: meu amigo, essa é uma angústia moral. O que é uma angústia? Uma angústia é um estado íntimo, né? É um estado íntimo permanente, sofrido, e que você não pode modificá-lo. Você sabe que não pode modificá-lo durante um lapso de tempo. Tem lá, Código Penal da Vida Futura. São 33 itens que Kardec aborda no livro Céu e Inferno, onde vai trazer toda essa mecânica da lei de causa e efeito para os espíritos que precisam fazer os seus reajustes, né? E só na reencarnação consegue ser isso. Em muitos casos,
Deus permite que o espírito de lá se instrua, se prepare, se atualize, se enriqueça e utilize médiuns aqui. Então ele já começa a amenizar um pouco os seus sofrimentos, um pouco os seus reajustes, quando ele tiver a possibilidade dele mesmo reencarnar. Então, amigos, eu queria deixar essas pequenas reflexões, breves reflexões sobre o tema reencarnação e reajuste. Tudo centrado muito no perdão, vamos levar isso. E agradecer aos queridos, estimados companheiros do Canteiro da Fraternidade, essa casa onde o professor Benedito Ribeiro, ele que foi meu professor lá no Colégio da Polícia Militar, ensinou muito português, mas também ensinou com a sua conduta, com a sua disciplina, ensinou também a gente, que nós éramos alunos na época, eu no caso não era espírita, mas pude aprender bastante com o professor Benedito, pelo exemplo que ele representou para todos aqueles que foram seus alunos. Muita paz a todos, boas reflexões, bons estudos. Meus irmãos, depois desta palestra esclarecedora do nosso irmão Oscar, vamos elevar o nosso pensamento para agradecer ao Mestre. Senhor Jesus, lhe agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, Mestre, reunidos em Teu nome, aprendendo os Teus ensinamentos através do nosso irmão palestrante. Lhe agradecemos pelas boas energias desses irmãos espirituais, esses irmãos de luz, que está cada vez mais a nos ajudar. Lhe agradecemos, Mestre, a Ti, pela Tua presença, pelo Teu amor, pelo Teu amparo. Mestre, nos torne cada vez mais um instrumento de Tua paz e de Teu amor. Que Jesus nos abençoe. E, meus irmãos, muita paz.